Pois é, pessoal, estamos aqui para o vídeo mais aguardado do canal sobre a evolução e trajetória completa do Windows até o recente momento. E muita coisa já mudou nesses quase 40 anos de legado. Como o tempo voa, hein? E eu enrolei vocês um monte, tava prometendo, mas agora saiu, então é lógico que vale o seu like. Porque esse tipo de vídeo aqui dá um trabalhão, mas eu prometo que vou me superar e entregar um resultado incrível para vocês. Isso é garantia que o vídeo vai ser épico. E a Microsoft, uma das empresas mais influentes e revolucionárias, conseguiu o impossível com o Windows, já que ele é o sistema operacional mais usado no mundo dos desktops, e acho que isso não é surpresa para ninguém, né? Tendo isso em conta, então, vamos conhecer um pouco cada um deles e ver quais as principais novidades e mudanças que traziam no seu lançamento. Bom, e não dá para começar esse vídeo sem mencionar um pouco sobre a trajetória do Windows em si antes do projeto sair do papel e ser o que é hoje, que teve muita importância na indústria e foi uma das empresas que soube aproveitar muito bem as oportunidades para sair na frente das outras. E o legado começa lá em 1975, onde a Microsoft foi fundada pelo tio Gates e Paul Allen, que tiveram outros projetos antes, porém perceberam que a venda de software seria o futuro e daria muito dinheiro. E realmente estavam certos, e em 1979 compraram o QDOS, ou também conhecido como 86DOS, que era um software que Bill já estava namorando há um bom tempo da empresa Seattle, e com isso transformou ele no clássico MS-DOS, o primeiro sistema da Microsoft, porém era muito confuso e nada intuitivo com suas linhas de código e burocracia enorme para usar. E a virada de chave mesmo veio em 1982, onde Bill estava em uma renomada feira de tecnologia da época e se deparou com um software chamado Vision, que trazia uma interface gráfica baseada em janelas. Isso mesmo que você ouviu, janelas. E foi aí que começou a inspiração para o primeiro Windows, que foi anunciado em 1983. Sim, apenas anunciado e não lançado, já que as empresas tinham esse costume. Porém, a Apple saiu na frente, lançando seu Macintosh em 1984, com a interface gráfica revolucionária que também serviu de inspiração para a Microsoft, que também trabalhou e desenvolveu softwares para a concorrente, fazendo até acordos para aprender sobre essa tal interface gráfica. Ou seja, a Microsoft usou de base esses conhecimentos que teve com a Apple e mais a inspiração da interface Vision para criar seu próprio sistema do seu modo. E no começo existiram várias versões betas muito parecidas com os concorrentes, tanto que muita gente diz que o Windows apenas pegou carona nessa onda e foi acusado de diversos plágios e até processos na justiça, mas foram todos negados. É, meu amigo, já dizia o bom e velho ditado, nada se cria, tudo se copia. Mas tem que copiar com estilo, né? E finalmente, depois dessa jornada toda, em 1985, temos o lançamento oficial do Windows 1.0, que foi utilizado todo o conhecimento que a empresa adquiriu no passado e aplicado aqui. Tanto que, para vocês terem noção, a primeira versão começou seu desenvolvimento desde 1981 e demorou todo esse tempo para o projeto final sair do papel, passando por diversas reformulações. É desse jeito mesmo, para criar a base sempre é mais difícil, e eu acho que pouquíssimas pessoas que estão assistindo pegaram essa versão, já que ela não fez muito sucesso e foi duramente criticada pela obrigatoriedade do uso do mouse, já que o MS-DOS não precisava. Dá pra imaginar uma coisa dessas, cara? Tanto que por isso ele já vinha com um joguinho incluso chamado Reverse, também conhecido como Othello, para você aprender a usar o mouse. E já nessa versão, o sistema trazia relógio, agenda, calculadora, editor de texto e o clássico Paint que conhecemos. Pois é. Os grandes destaques eram as navegações em janelas, já que tinham os ícones das pastas, as barras de rolagem, as barras de menus e até as caixas de diálogos bem explicativas igual hoje. E esse carinha aí é tão primitivo, mas tão primitivo, que é muito difícil de achar material de qualidade sobre ele na internet. Comente aí se você pegou essa época, que eu acho muito difícil. Em 1987, temos o lançamento do Windows 2.0, que visualmente era muito parecido, porém trazia grandes melhorias, como a possibilidade de sobrepor janelas, o gerenciamento de memória foi melhorado bastante, podendo usar memória expandida, e nesse ponto os termos iconizar e zoom
foram alterados para os até hoje usados maximizar e minimizar. Muito mais fácil, né? Com os botões para estas ações sendo colocados em cada janela. O menu de configurações foi trocado pelo clássico painel de controle. E também tivemos a estreia do Word e Excel, ausentes no 1.0. E também foi a partir daí que a Microsoft liberou para empresas terceiras poderem criar e colocar softwares no seu sistema, o que foi seguido por muitos anos até hoje. E o Windows segue basicamente a mesma receita de bolo, apenas acrescentando ingredientes novos. 3 anos depois, vemos o seu sucessor, Windows 3.0, que melhorava as aplicações e foi a primeira versão a ser sucesso absoluto, tanto na parte da crítica quanto do público. Todo mundo elogiou as suas capacidades e foi aí também que muita gente começou a sua jornada no universo dos computadores. Contava com muitas novidades, tais como leitor de CDs, um novo relógio ousado, gravador de som, animações de proteção de tela e mixers de áudio. Tivemos também a estreia do jogo Paciência, que vinha incluso e era um ótimo passatempo nas horas vagas. Ou para você ficar moscando jogando no trabalho longe do seu chefe. Enquanto muitos estavam esperando pelo Windows 4.0, a Microsoft surpreendeu a todos e nomeou para o Windows 3.1 e seguia a mesma base do anterior, e pela primeira vez você tinha a capacidade de arrastar um arquivo para o ícone de um programa para que ele seja aberto, recurso que eu uso muito até hoje. Trouxe também as fontes TrueType, que aumentou muito o número de tipos de letras disponíveis, com até novos alfabetos, como o sistema japonês e chinês. E outro destaque era a estreia do jogo Campo Minado, um clássico absoluto que também já divertiu muita gente quando não tinha internet. E até hoje eu não sei jogar direito aí essa jossa, mas tem uma forma específica de saber onde a bomba está. Vale lembrar que também tivemos o Windows 3.11 e 3.2, que foram atualizações do 3.1 e incluíam pacotes de serviço mais modernos. E no caso do 3.2 era apenas uma versão simplificada para o mercado chinês. E agora sim, em 1995, tivemos a grande revolução, com o SO divisor de águas que parou o mundo e teve até matéria no Jornal Nacional. Uau! Imagens do futuro em monitores de alta definição. Sem sair do lugar, a viagem de carro é pura realidade virtual. A indústria da informática anuncia um recorde. Vai vender mais de 1 milhão de computadores no Brasil até o fim do ano. Boa noite. Boa noite. O Windows 95 era algo completamente novo, feito do zero e de nada lembrava os anteriores. Foi o pioneiro em diversos recursos que estão vivos até hoje, como por exemplo o menu iniciar e a barra de tarefas, que era algo incrível para a época. Também foi o primeiro Windows de 32 bits e reduziu a dependência do prompt de comando para a realização de tarefas. E já passou a vir instalado por padrão com o MS-DOS 7.0 e não mais separado como era antes. Tirando também o Plug and Play, recursos de acessibilidade e o navegador Internet Explorer, que hoje pode ser considerado uma piada e trava mais do que fita cassete em VHS, mas na época era sinônimo de luxo. Inclusive, esse Windows tem tanta coisa para falar que eu não vou conseguir mencionar tudo aqui. Então, dá uma olhada que eu fiz um vídeo especial em homenagem a ele quando completou 25 anos. E tá passando aí no card e o link na descrição. Depois, pode conferir lá que com certeza você vai gostar e não vai se arrepender. Dica de ouro! Ah, e não poderemos esquecer de mencionar o Windows 95 Plus, que não se trata de um novo sistema em si, porém é legal relembrar. A primeira edição foi um aprimoramento para o Windows 95, como o nome já disse, deixava ele mais vitaminado, acrescentando diversas coisas e utilitários, como aqueles clássicos temas diferentes que conhecemos desde o Puma, da selva, do basquete, o sombrio
e diversos outros, no total 12 temas diferentes. Ele também incluía melhorias gráficas, como fontes de tela com suavização de serrilhado, arraste de janela inteira e uma versão aprimorada do Internet Explorer e suporte para novos recursos de rede. E foi o primeiro a trazer o jogo Space Cadet Pinball, ao contrário do que muitos achavam que foi apenas no XP que ele deu as caras. Pô, esse joguinho é irado pra caramba, né? O Windows 98 seguiu a mesma linha de raciocínio do 95, melhorando apenas aspectos internos e outras funcionalidades, fazendo jus àquela velha frase de que time que está ganhando não se mexe. Quer dizer, se mexeu sim, mas pouquíssimas coisas na parte visual. Esse sistema é muito querido, já que foi o meu primeiro Windows que eu mexi lá atrás e comecei no mundo da informática, assim como muitos que vão comentar aí embaixo. Dessa vez, ele tinha suporte a mais de um monitor, era mais estável, tinha recurso de avançar e voltar na navegação, e foi ele que incluiu também a barra de endereço no Windows Explorer. O suporte ao padrão USB e a leitura de DVDs também foi bastante aprimorada, já que vinha com suporte nativo agora, e também incluía o barramento AGP, usado para placas de vídeos aceleradoras 3D que estavam se popularizando na época, só que era uma facada, né? E assim como o 95, o 98 também recebeu um upgrade chamado de Windows 98 Second Edition, ou também conhecido como Windows 98 SE, que incluía suporte aprimorado a modem e placa de som. O Internet Explorer 4.0 também foi atualizado para o 5.0 e o compartilhamento de conexão com a internet foi lançado. O Direct 6.1 também foi incluído nas melhorias do Direct Sound. O Windows Media Player foi atualizado para o 6.2. A quantidade máxima de memória RAM gerenciada também aumentou, dentre outras melhorias que não daria para mencionar todas aqui. O Windows Millennium Edition é um tanto quanto polêmico e foi considerado por muitos como o pior de todos e serviu apenas como um tapa-buraco entre o Windows 98 e o Windows XP, o upgrade desnecessário que tinha como atrativo um melhor suporte à criação e consumo de conteúdo, com utilitários como o Windows Movie Maker, Windows DVD Player e o Windows Media Player integrados ao sistema. Também trazia o recurso de autocompletar palavras, mas nada disso foi suficiente para salvar a reputação desse pobre sistema milenar, já que ele era muito instável e problemático. Eu tenho um probleminha. O Windows 2000 era uma variação do Millennium, que além de mais estável, contava com uma compatibilidade maior de dispositivos USB e outras coisas. E o pessoal sempre se confunde bastante entre esses dois sistemas. E para que não haja dúvida, é o seguinte: o Windows Me foi baseado na ramificação 9X, sendo o último de sua linha. 9X é um termo utilizado para sistemas que foram baseados no kernel do Windows 95. Já o Windows 2000 foi baseado na ramificação do NT, que era focado no mercado corporativo. Eu decidi não mencionar para não estender muito, mas posso fazer um vídeo sobre ele em breve. Ou seja, ambas as linhas de produtos foram desenvolvidas em paralelo para diferentes mercados, doméstico versus empresarial, mas aqui estamos focando mais na versão doméstica mesmo, por isso que eu não estou mencionando o NT. A próxima versão foi com certeza a mais popular e amada de todos os tempos. Todo mundo tem um carinho muito grande pelo incrível Windows XP e por muito tempo ele foi líder absoluto no mundo da informática. E não é para menos, porque dessa vez ele foi desenvolvido em cima do código do NT e não dependia mais do kernel do velho MS-DOS por debaixo dos panos. O visual era uma das coisas que mais chamavam a atenção e foi muito elogiado, porque era totalmente customizável, podendo deixar da sua maneira, vindo com aquele marcante papel de parede de planície e o menu iniciar em verde, com a barra das janelas em azul e o botão fechar em vermelho, um absoluto clássico do Fruitinger Aero, que era uma estética muito utilizada nos anos 2000, e aqui isso era de cair o queixo. Tirando o maior desempenho e estabilidade, não poderia esquecer de mencionar os jogos que vinham inclusos e se popularizaram por aqui.
e também os papéis de parede e descansos de tela animados, que na época era sensação e todo mundo queria usar. Inclusive, eu também já fiz um especial do Windows XP para comemorar os seus 20 anos, que deu bastante acesso, o pessoal curtiu muito e você pode conferir aí depois, então não perde tempo depois que acabar aqui. Na próxima versão de 2007, dava para ver que a Microsoft não teve muita vista empreendedora. E esse daqui, meus amigos, ao lado do Windows Me, é o sistema mais odiado de todos, e há quem defenda com unhas e dentes. O sistema trazia suas novidades sim, como a nova interface Aero, muito bonita de encher os olhos, trazia gadgets na área de trabalho, melhorou a segurança com o Windows Defender e trouxe uma série de outras funcionalidades, como a busca instantânea de arquivos e coisas internas, reconhecimento de voz, etc. E talvez esse seja um dos motivos do seu fracasso, que ele quis acrescentar muitas coisas e ser o diferentão, e isso deixou o sistema muito pesado e não rodava nem nas máquinas com o hardware mais forte da época. Então, de nada adianta ser bonito e trazer um monte de novidade, sendo que o básico não funcionava bem. Todo dia tem uma merda explodindo. Inclusive, se você quiser ver outro vídeo mais detalhado, onde eu explico o motivo do fracasso do Vista e por que ele é tão odiado, confere lá, cheio dos merchan aqui, né? Depois que essa cagada já estava feita, a Microsoft teve que acelerar o desenvolvimento do próximo sistema para não perder a posição, e apesar de uma jogada arriscada, o resultado final deu muito certo e consagrou a Microsoft de novo na liderança, já que o Windows 7 é um dos melhores sistemas até hoje, consertando as burradas do anterior. Ele era bonito, simples de mexer, funcional, sem muitas frescuras e rodava bem na maioria dos PCs da época. E esse daí também foi o primeiro a desbancar o XP, já que depois de um tempo fez muita gente migrar para ele e não sair nunca mais de tão bom que era. Eu confesso que só saí mesmo para os mais novos por obrigação, porque senão estaria no 7 até hoje também. Ele é simplesmente perfeito. Vai na paz, irmão, fica com Deus. 3 anos depois, em 2012, a Microsoft achou que estava na hora de atualizar de novo, mas fez um lançamento bem controverso e polêmico no Windows 8, que trazia como grande novidade a ausência do menu iniciar. Uau, que revolução, hein? E essa foi uma mudança muito radical e criticada por muitos. Na verdade, o menu iniciar existia, porém não da forma como conhecemos. E quando a gente clicava nele, a tela toda era aberta, te levando para a interface metrô cheia de retângulos e quadrados confusos. A ideia da empresa nessa versão era deixar o sistema mais fácil e intuitivo, principalmente para telas touchscreen que estavam se popularizando, porém não conseguiu realizar muito bem esse serviço e levou para casa uma enxurrada de críticas. Outras novidades bem-vindas foram a inclusão da Microsoft Store para você baixar e comprar seus aplicativos igual no Android, iOS, esse tipo de coisa, aceitava dispositivos USB 3.0 e NFC, além de ser mais veloz que o anterior em quase tudo, por incrível que pareça. E no ano seguinte, a Microsoft tentou contornar a situação lançando o Windows 8.1, que estava disponível como uma atualização gratuita para os usuários do Windows 8, onde trazia de volta o menu iniciar para usuários que não conseguiram se adaptar à mudança. Esse foi um ponto muito acertado. Ele também deu ao usuário a opção de escolher qual seria a interface padrão do sistema, a nova ou a clássica com mais opções de personalização, e também deu uma enxugada nos aplicativos e programas inúteis. Mas, tirando isso, ele estava com a mesma cara e nem pode ser considerado uma versão totalmente nova, mas sim um upgrade apenas melhorando elementos internos. Trazia a adição de novos aplicativos na interface metrô, integração com OneDrive e Internet Explorer 11, que era totalmente dispensável, né? Em 2015, tivemos o surgimento de um lindão chamado Windows 10, e esse sim foi um acerto bem grande da companhia em quase todos os pontos, e se tornou líder de mercado novamente, ultrapassando o Windows 7 pouco tempo depois.
Ele trazia o menu iniciar completo novamente, do jeito que a gente gostava. E Microsoft, por favor, nunca mais ouse mexer ou tirar esse botão novamente. Ai! Eu tô brabo, mano. A interface recebeu revisão e ficou mais tradicional e clean. A grande novidade da vez era a Cortana, assistente pessoal baseada em inteligência artificial que poderia ser acionada com comandos de voz. E no começo foi bem legal, porém futuramente caiu em desuso e o pessoal desabilitava. E já comente aí se você ainda usa ela nos dias de hoje. Outro motivo do sucesso do Windows 10 era que ele estava sempre em constante evolução, tanto que a Microsoft disse que ele seria o último sistema operacional e ficaria apenas atualizando e melhorando. E realmente evoluiu muito se comparar o lançamento lá de 2015 no começo para futuramente. Foi uma mudança bem radical e ele rodava a maioria dos programas e jogos tranquilamente com grande compatibilidade. Chegando então até o recente momento, temos o Windows 11 e tem a proposta de manter o legado do antecessor, porém ainda precisa melhorar muito, já que tivemos diversos problemas de compatibilidade, erros de travamentos, mas que estão sendo resolvidos. O Windows 11 não é um grande upgrade em comparação com o antecessor. Novamente, ele melhora mais a parte do visual, e o pessoal até brinca, fala que é o Windows cosmético, os ícones foram trocados, menus alterados e outras coisas. Ele também tem uma aparência e utiliza uma interface bem minimalista, ainda mais que o Windows 10. Inclusive, para finalizar, também vou recomendar o vídeo onde eu faço uma análise completa e falando se vale a pena ou não atualizar o seu computador para ele. E eu digo que ele vai começar a valer a pena de 2024 para cima e olha lá. Tomara que melhore bastante, né? Porque assim, nós consumidores que se beneficiamos. E bom pessoal, essa foi a evolução completa e a trajetória e novidades de todos os Windows, ou pelo menos quase todos, e como eu disse, futuramente posso fazer um conteúdo nesse mesmo estilo, falando sobre o Windows NT ou até o Windows Server, que é focado na parte corporativa. Então, se você quiser, comente aí, e eu espero que você tenha curtido, porque deu muito trabalho de fazer isso, cara, vocês não têm nem ideia, então retribui esse esforço aí para manter o padrão de qualidade, que isso me motiva demais, beleza? Não esquece de se inscrever e toda aquela firula marota de YouTube, beleza pessoal? Tendo isso em conta então, agora partiu, valeu e fui!